Fala pessoal, tudo tranquilo? Bora dar continuidade então. Ah, vou aqui no. Eu já tenho aberto. Vou aqui na minha imagem do layout. Então a gente tinha concluído, né, a sessão de About Us. Então a gente vai continuar a partir da sessão do time. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque na última aula, né, a gente já adquiriu bons conhecimentos, então isso aqui vai ser bem fácil para a gente fazer. A gente vai estar usando então fonte Awesome para fazer esses ícones aqui, né? A gente vai usar hover também, da mesma maneira que a gente usou ali em cima. O diferencial aqui é que nosso gradiente tem uma transparência. A gente vai ter que ver como que a gente vai fazer essa transparência. Eu vou tentar também ver se a gente consegue concluir essa parte de baixo aqui, ó. Até porque a gente já tem um botão aqui em cima, então a gente pode criar um botão padrão e a gente replica ele aqui embaixo, né? Deixa eu ver se é exatamente igual. É exatamente igual, ó. Até mesmo o texto é igual. Bom, bora lá então. Vamos começar primeiro pelas nossas medidas. Eu vou pegar o meu flame shot aqui. Show. Agora eu vou começar a mapear, né, como que vai ser a nossa div. Eu vou pegar então a partir daqui, né, porque a gente tinha já deixado um espaçamento, ó, entre a parte de cima. Então eu vou colocar como se fosse absoluto esse título, ele não vai ter um espaçamento em cima. E aqui embaixo, ó, eu vou botar mais ou menos na metade. Vai ficar por aqui. Eu poderia também esticar, tá? Colocar esse espaçamento fixo aqui. Mas aí tem um pequeno problema que acontece se eu fizer isso em todos os lugares. Porque digamos que eu tenha uma outra parte que tem um espaçamento em cima. Então, se eu colocar no total aqui, se essa parte de baixo, né, essa seção de baixo aqui, ela tiver um padding também, ela vai somar com esse, vai ficar muito maior. Então é por isso que eu tento manter sempre um padrão de colocar o padding embaixo, porque daí eu insiro a minha parte ali, a minha seção, né, de outro lugar, por exemplo, e ela já vem com esse padding, então eu não preciso ficar adicionando manualmente depois em outros lugares. Bom, aqui parece bem simples, né? A gente vai ter o nosso container principal. Deixa eu mudar essa cor aqui que ficou bem ruim. Vou botar um azul forte. A gente tem o nosso container principal, né? Nossa seção. E aí a gente tem. Perdão. E aí a gente tem. Vou usar amarelo aqui. O container interno, certo? Que vai segurar o nosso título e os nossos cards. Aqui eu vou colocar também mais um container. Vou mudar a cor de novo. Vai ter mais um container aqui que vai segurar esses carinhas aqui dentro. Temos também o container do card, que está aqui, ó. Então aqui vão ter containers. Show. E internamente a gente vai ter também a parte do card aqui, ó. A foto do card e os textos do card. Vou manter na mesma cor porque são primos, né? Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vai ter um container aqui e vai ter um container aqui. Aqui ele separa também duas linhas, ó. Então eu vou colocar para a gente ter uma ideia de como que vai ser a nossa estrutura. Show, vou fazer só para esse primeiro card e vou salvar para a gente, caso a gente precise, né, consultar esse rabisco aqui. Beleza? Bom, vamos lá então para o nosso código. Eu vou iniciar aqui o nosso live server. Show, tá ficando bem legal aqui. Eu acho até que a gente vai trocar esse logo daqui mais pra frente, que ele não tá legal, ele tá muito pequeno e não tá condizendo muito com o que a gente tem aqui, né? Mas isso aí é perfumarias, como diria um ex-líder meu. Então a gente deixa pro final e a gente faz a entrega do MVP, né? A gente entrega o principal,
o necessário. Bom, aqui tá funcionando legal. Já tem o padding ali, ó. Vou voltar então lá, vou abrir o meu layoutzinho que eu fiz ali, aquele. Beleza. E vou manter também aberto o próprio layout para consultar algumas coisas caso necessário. Fazer medidas, etc, né? Vou deixar ele aqui e vamos para lá. Bom, então a gente tem um container, a gente tem um wrapper, né, também, que é a mesma coisa que um container. Na verdade, vamos corrigir, né? A gente tem uma seção, a gente tem um wrapper ou container, e a gente tem outro aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá, depois da nossa última sessão, ó, deixa eu conferir. Uma coisa legal para fazer é sempre fechar aqui, ó. Quando ficar muito grande o arquivo, vocês podem fechar as sessões, ó. Só passar o mouse na numeração e ir diminuindo, ó. O header está no mesmo nível, vou diminuir ele aqui, ó. Então aí eu consigo ter uma visualização, ó, de como que tá as outras sessões anteriores, eu não preciso ficar rolando para cima e para baixo, isso aqui ajuda bastante. Tem um atalho também que ele encolhe todos, mas eu não me recordo, mas vocês podem estar procurando aqui em Keyboard Shortcuts. Aí vocês podem buscar aqui e alterar como vocês quiserem os atalhos. Então vou fazer lá uma sessão, e aí dentro dessa sessão eu tenho um container que vai se chamar team container. Aí dentro do team container a gente vai ter um título, né? Eu vou dar um autocomplete aqui e vou continuar a partir daqui. Bom, seção container, título H2, vou utilizar our team. Ó, esse aqui já não está capitalizado, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar já o texto como deveria estar. Our team. Agora eu adiciono aqui ao lado um outro container, né? Eu vou chamar de... deixa eu ver um nome legal. Team Cards. Então eu vou chamar de uma section, tá? A gente pode ter section dentro de section. Team-cards. Beleza. Dá uma organizada aqui no código. Temos os team cards. Agora a gente precisa do que? A gente precisa dos cards, tá? Como eu vejo que tem uma imagem aqui, e aqui eu tenho um texto, e aqui também outro texto, isso aqui é perfeito para a gente utilizar o nosso figure, tá? E aí, nesse figure, eu vou colocar uma classe chamada card. E dentro eu tenho o fig caption, que é justamente para segurar o nosso texto. Então aqui dentro eu posso colocar qualquer texto. E aí eu vou fazer uma coisa aqui, ó, bem legal. Eu vou fazer aqui o primeiro, seja um span, e aí vai ser o... deixa eu ver um nome. Pode ser team member name. E embaixo eu vou fazer outro span. Beleza. E aqui vai ser a classe com o team member role, né? Qual é o cargo dele dentro dessa instituição. Vou organizar meu código. Show. Agora eu tenho o nome. Aqui a gente tem o Mark John. Como ele está capitalizado, ó, maiúscula, maiúscula inicial, Mark John. E a role dele é developer. Beleza.
eu ver se a gente precisa mais alguma coisa. Tá. Ó, a gente tem a gente tem o nosso hover aqui, ó. Deixa eu me lembrar como é que a gente tinha feito no About. About card. Aham. Tá, a gente não tinha criado por fora. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que tá pegando o som do meu WhatsApp aqui. Deixa eu desativar o som. Beleza. Deixa eu dar uma pensada. A gente vai ter um hover que vai cobrir com gradiente e vai mostrar o texto em cima. Interessante, ó. Porque ele sai daqui e aparece aqui. É basicamente isso. E mostra as redes sociais do membro que está no fundo. Nesse caso aqui tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer. A primeira coisa que me vem à cabeça é fazer uma div que vai ficar oculta e vai ser mostrada conforme a gente fez da mesma forma que a gente fez, né, na última aula. Conforme a gente passar o mouse em uma, vai aparecer em outra. E para isso funcionar, a gente precisa que elas sejam primas, tá? Então, nesse caso aqui, ó. Uhum, o Fig Caption fica aqui. Eu poderia, tá, reutilizar esse Fig Caption e mudar o posicionamento dele para Absolute e fazer ele vir para cá. Mas aí, quando eu fizesse isso, esse espaçamento aqui embaixo deixaria de existir e ia movimentar, né, a nossa altura aqui. Porém, como a gente tem as outras preenchidas, isso só vai funcionar quando a gente passar o mouse em uma, eu acho que é ok. Isso daria problema no mobile também, tá? Porque no mobile ficaria uma embaixo da outra. E aí esse espaçamento, quando sumisse, ele ia acabar puxando o que tem embaixo, então não vai dar certo. Nesse caso não tem como fugir muito não, a gente vai ter que fazer uma div auxiliar aqui. Deixa eu ver como que a gente pode fazer essa div auxiliar. Sim. A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar outro Fig Caption aqui dentro. E ela vai conter exatamente as mesmas coisas, ó, da outra Fig Caption. Só que a única diferença é que ela tem as social medias dele. Vamos fazer um spam aqui, ó. Na verdade, no segundo. E esse spam vai se chamar Team Members. Deixa eu ver se Members é com M mesmo. É com M, sim. Aham. Team Members, traço social media. Um pouquinho grande, mas não tem problema. E aí aqui a gente vai ter as redes sociais que vão ser links, né? Deixa eu pegar lá então no nosso design, deixa eu dar uma olhada. Ó, são os links. A gente tem o Facebook, o Twitter e o Google Plus. Como a gente não existe mais o Google Plus, não faz sentido a gente colocar. Vamos colocar então o Instagram no lugar. Aí aqui a gente vai utilizar o nosso Font Awesome. Eu vou copiar aqui, ó, para mim não ter que digitar. Beleza. Então eu tenho três, né? E aí um é o, deixa eu ver lá, acho que era Facebook. O outro era o nosso Twitter e Instagram. Não sei se o Solid vai funcionar, vamos dar uma olhadinha. Não funcionou, então vamos mudar aqui para... deixa eu me lembrar como é que era. Tinha lá no nosso header. Brands, aqui ó, Brands. Brands, então é a nossa categoria. Brands e Brands. Beleza, já apareceu lá exatamente como a gente queria. Vamos deixar eles originais assim e depois a gente vai mudar as cores deles. Perfeito, ó. Então a gente repetiu aqui, ó. Eu vou abrir
A gente tem que arrumar isso aqui também, ó. Ele tá ficando muito pequeno, mas isso aqui a gente vai arrumar no final, quando a gente for fazer o responsivo dele, né? Vou colocar aqui para baixo. E ó, a gente repetiu então aquela nossa seção do Fig Caption embaixo, e a gente vai usar aquela mesma técnica de ocultar um e exibir outro usando hover, certo? E qual que a gente vai ocultar? A gente vai ocultar primeiro o nosso Team Members Social Media, e aí ao passar o mouse, né, na nossa figure, o nosso Fig Caption vai mudar. Até eu não tenho certeza se isso aqui vai funcionar com o hover, porque ele está dentro, mas a gente vai descobrir isso agora. Beleza, tenho ali então o card, não preciso fazer mais nada aqui, acredito eu, mas qualquer coisa a gente muda. Vou duplicar então nossa figure 2 vezes, para a gente ter 3 figures. Já vou colocar aqui, ó, vou até voltar, porque eu esqueci a imagem. A imagem, ela vai ficar aqui, ó. E aí a nossa imagem está onde? Nossa imagem está em Assets, Images, e aqui, ó, Person One. Agora sim eu posso duplicar, porque eu tenho todo o conteúdo. Então, vou duplicar aqui, ó, selecionar 2 vezes. E a gente tem 3 pessoas lá. A imagem está bem grande, a gente vai ajustar isso, não tem problema. Vamos arrumar então aqui, ó, só o nome da imagem. Eu botei pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Então, a gente tem a pessoa 1 aqui, a pessoa 2 aqui e a pessoa 3 aqui embaixo. Vou voltar lá. E agora vai ter 3 pessoas lá. Show. Bom, vamos então para o nosso CSS. Final do CSS, como sempre, né? Para a gente não ficar se perdendo e manter um padrão alinhado, né? HTML, CSS estão na mesma linearidade. Agora, vamos lá. Home. A gente tem o quê? Vou abrir aqui do lado. Ó, vou até minimizar, porque está me atrapalhando ficar rodando, ó, o scroll do mouse. Vou reduzir aqui, vou reduzir esse aqui também. E vou abrir só o último. Então, a gente tem o Home e Team Container. Opa, faltou aqui, ó, adicionar uma classe na nossa section. Team. Então, home.team. Aí a gente tem home.team. Como está bem específico, team container. Aí a gente tem o que aqui, team container, aí dentro dele, ó, faltou uma classe aqui, ó. Vou até substituir aqui, ó. Vamos fazer assim. Não, esse aqui é o primeiro, não precisa, não tem mais que um. Vou colocar aqui class team-title. Beleza. Team container. Aí eu vou colocar aqui home.team-title. Team cards, ó. Home cards. Aí a gente tem o card. Home team card. O que mais a gente tem? A gente tem o Fig Caption. E aí a gente vai definir aqui no Fig Caption como class. Aqui também tem um class. E no primeiro é o que vai ficar sendo exibido. Então é description, sim, né? Descriptions, fazendo plural. Não, descriptions está meio ruinzinho. Team member infos. E o de baixo, team member
infos, uh, decoration não, hover, só para a gente saber que é o hover. Então vamos lá botar nossas classes, home, ponto, team, a gente parou no card, então o próximo é a imagem, na verdade. Então faltou a imagem também aqui, team, card, image, team, card, traço, image. Vamos lá de novo, home, ponto, team, traço, member, traço, infos. Agora a gente tem internamente aqui home, ponto team, traço member, traço name. Deixa eu ver. Não, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem dois big captions, né? Então eu vou colocar aqui, ó, para a gente especificar melhor. A gente quer acessar o team member infos e o team member name. Porque como aqui embaixo a gente tem o team member infos hover, a gente pode reutilizar o mesmo nome, ó. Então se eu não colocasse isso aqui, ele ia acabar dando conflito. Bom, team member name, team member role, vou duplicar isso aqui. Role, show. E aí, a gente vai duplicar isso aqui também, ó. Só que eu vou adicionar o traço over, pra gente especificar que é diferente, né, do de cima. Tem o role, vou duplicar de novo. Aqui eu vou colocar o name. Vou duplicar de novo, deixa eu ver. Não, não precisa. Deixa eu ver se precisa. Precisa. Vou duplicar de novo. Então a gente está dentro do Team Members Info Hover e Team Member Role. Show. E esse aqui é o nosso social media. E aí eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Aí eu vou pegar pelo Fabrands, tá? Como já tem essa classe, eu vou especificar aqui que eu quero todos os Fabrands para a gente adicionar o mesmo estilo em todos eles. Perfeito. Tá feito o nosso TSS. Vamos dar uma olhadinha aqui. É isso aí. Bom, vamos dar uma olhada lá então. Opa, programa errado. Vamos dar uma olhada então no nosso layout. Eu vou pegar as medidas já. Já que a gente tem a estrutura, a gente não precisa mais daquele layout. Bom, medidas então. Vou tirar uma captura aqui, ó, só para poder medir. Então aqui eu tenho um espaçamento de uns 60 pixels mais ou menos. Vai ajustando meio no olho isso aqui. Então voltando lá em cima, a gente tem o team, que é o container da nossa sessão. E aí eu vou aqui e vou colocar um display flex. Beleza? Eu quero que esse display tenha 100 VW. Na verdade, eu quero que tenha 100%. Como a nossa home já tem VW, né? Vai ter 100%. Deixa eu fazer um pequeno corte aqui rapidinho, então vai ficar um pouco estranho. Mas a gente continua do mesmo ponto. Bom, botamos 100% aqui. Agora a gente vai arrumar o nosso container. Nosso container, ele tem um tamanho e é o mesmo tamanho, ó. Ele fica na mesma linha do de cima. Então eu posso reutilizar as mesmas medidas que a gente usou lá em cima. Vou dar uma olhada lá, ó. No container. Aqui, ó, o about, tinha um flex. Beleza. E aqui o container. Ah, a gente tinha feito com padding, ó. Beleza, vamos fazer a mesma coisa, ó. 10% de padding, esquerda e direita. Em cima e embaixo eu não vou colocar. Então, no nosso team container, opa, perdão.
no nosso team, eu vou colocar um padding em cima e embaixo 0, esquerda e direita eu quero 10%. Beleza? Para não ficar atrapalhando a gente, as imagens muito grandes, tá? Opa, deixa eu só botar aqui um... Vou até tirar esse flex, não vai ser necessário. Ou vai? Tá, aqui ele tá quebrando por causa da imagem. Justamente por isso a gente vai dar uma arrumadinha na imagem, tá? Cadê a imagem aqui? Imagem é o Team Card Image, que tá aqui, ó. E aí eu vou colocar um tamanho máximo para essa imagem. Deixa eu medir então aqui. O tamanho máximo, se bem... Deixa eu fazer o seguinte, ó. Como eu não alterei todos, eu vou deletar esses dois aqui no final. E aí eu vou duplicar. Deixa eu só ver se tá todas as classes mesmo, ó. Esse é um dos motivos, né, de... Até eu me passei, eu deveria ter feito todas as classes, mas foi falta de atenção minha. Então, eu vou duplicar uma, duas vezes, e aí ele vai aparecer exatamente lá. Depois a gente muda o nome das imagens. Nesse caso aqui, eu tenho Team Member, Team Card Image, né? E eu quero que todas elas sigam o mesmo padrão. Então é Home, Team Card Image, e aí eu vou fazer aqui, ó, Max Width. E aí eu vou tirar a medida. Eu vou pegar o tamanho máximo, né, da minha página, 960, e a imagem tem 250. Então, vamos lá fazer o cálculo. A gente tem 250 dividido em 960 vezes 100. Vai dar um total de 25%. Então, vou colocar um max width de 25%. Isso aqui a gente vai mudar depois, tá? É só para a imagem não ficar quebrando para a gente. Agora sim, eu vou mudar o nome da imagem. Então, a gente tem a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3 aqui embaixo. Opa! Pessoa 3. Então, agora a gente tem as 3 imagens ali, ó. Tá? E até eu peguei proposital. Algumas imagens estão... Uma das imagens, né, ela tá em 4:3, se eu não me engano, o formato. E essas aqui, 16:9. Mas não tem problema, a gente vai ajustar isso aqui e vão ficar todas iguais. Porém, né, não é comum as imagens virem em tamanhos diferentes. Normalmente elas vêm no mesmo aspecto, né? Mas eu coloquei aqui para a gente ter que lidar com o problema de uma imagem menor em altura do que as outras. Então, essa é a ideia. Beleza, temos as imagens, agora a gente vai fazer elas ficarem uma do lado da outra. Quem está segurando elas ali é o nosso Team Container. Então, a gente vai nele e vai adicionar o nosso Display Flex. Show, já tá uma do lado da outra, porém, o nosso título, tá? Ele ficou do lado, né? Ficou do lado. Isso aqui foi um problema que eu não acabei não vendo, ó. Cadê? O nosso título tá aqui, ó. Que é o Artin, né? Como eu não coloquei nenhum container em volta das imagens, acabou que elas ficaram uma do lado da outra e criou esse problema. Para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recortar todas as seções e aí a gente vai fazer aqui uma div chamada team-cards container. Se a gente não usou esse nome ainda, vai ficar legal. Não usou. E eu colei dentro, tá? Então ficou assim, ó. Cadê? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá que tá muito grande isso aqui. Ó, eu coloquei um container, team cards container, para ficar ao lado do artin. Então quando a gente olhar lá, ó, a gente vai ver que ele ficou ao lado. E aí, aqui no nosso team container, a gente vai colocar um flex direction column, vai ficar embaixo, ó. Ficou embaixo.
E agora a gente precisa trabalhar dentro do Team Cards Container e adicionar ele aqui. Então ele vem depois do title. Então ele está aqui, ó. Home.team-cards-container. E aí sim, eu vou botar um display flags. E eles vão ficar, deixa eu voltar aqui que eu fiz muito rápido. Vou colocar um display flags. E aí, eles vão ficar mais ou menos como a gente queria, ó. Beleza? Show, agora vamos adicionar então a cor do nosso título, que é a nossa cor dark. Onde é que está aqui? Team Title, Team Title. Então a cor vai ser color. Vou chamar nossa variável. E aí, traço, traço. Se eu não me engano, é a fonte dark. Isso aí, fonte dark. A gente tem o nosso padding agora no nosso texto. Aqui, que tinha o quê? Mais ou menos, ó, tem mais ou menos uns 60 pixels. Vou adicionar então aqui um padding bottom de 60 pixels. Vou dar uma olhadinha lá. É isso aí. Mais ou menos como a gente queria. O espaçamento está ali. A fonte, ela está no tamanho diferente, tá? E ela está no mesmo tamanho que essa aqui. Eu vou pegar esse tamanho de fonte aqui e eu acho que eu vou adicionar numa variável para a gente ficar reutilizando o mesmo valor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos pelo DevTools, que é um pouquinho mais fácil. Ó, é o About Container Title, ó. Então vou procurar por isso aqui, ó. Opa. Vamos ver se a gente encontra lá. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, é 30 pixels. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses 30 pixels e vou lá e vou adicionar uma nova variável de tamanho de fontes. Deixa eu ver se eu coloquei gravar. Eu coloquei sim. Coloquei. Então aqui embaixo eu vou colocar traço, traço, font size, title. E aí eu vou colocar 30 pixels. E eu já vou substituir, tá? Nos outros lugares, ó. Não é aqui, ó. Aqui tem um title. Vou colocar uma var, traço, font size, title. Vou buscar de novo 30 pixels, ver se tem mais algum lugar. Deixa eu só arrumar aqui o meu monitor. Ele tá balançando, tá fazendo um barulho muito chato. Pronto. Vamos de novo, 30 pixels. Ó, eu tinha naquele lugar. Beleza, não tem problema. Agora a gente adiciona aqui, então, no nosso title. Cadê? Aqui, ó. Team Title. E aí a nossa font size vai ser uma variável do font size title. Aí a gente mantém o mesmo tamanho do título lá em cima, tá? E se a gente mudar em um, a gente muda todos os títulos. Agora a gente tem um padding top aqui, ó. Tá? Esse aqui foi o problema que eu falei que ele poderia gerar. Então a gente teria que ter dividido a altura aqui, ó, e colocado a margem para baixo. Mas como o plano de fundo é branco, não tem problema nesse caso. Ele vai ficar aparecendo que está com o espaçamento de cima. Então na nossa section team, cadê? Aqui, o background color dela vai ser traço, color background light, acredito eu. É isso aí, ó. Então, o espaçamento agora parece que está vindo do de cima. Perfeito. Feito o nosso título, o que mais a gente precisa? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora a gente precisa arrumar a altura dos nossos cards, tá? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. Aspect Ratio CSS. Vamos lá na documentação, ó. Coloquei Aspect Ratio CSS. E eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ali explica legal, ó. 16:9, 0.5, 1:1. No nosso caso, a gente tem o... Como é que é o nome? 4:3 aspect ratio, que daí é o quadrado, ó.
Aqui, ó, perfeito. Isso aqui são os aspect ratios que a gente tem, ó. 4x3, 4x3, 4x3. Ele é um quadrado completo. O 16x9, ele é o nosso widescreen. E aí tem o 21x9, que, se eu não me engano, são em monitores bem maiores. Vou fazer um corte rapidinho aqui. Bora lá, tive que fazer um cortezinho rápido aqui. Continuando, TVs maiores, ó, são 21x9. No nosso caso, a gente está querendo que ele fique na vertical. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui, ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente pode se basear no... Deixa eu ver ó, 1x2, 2x3, 4x5, 9x16. Eu acho que 9x16 vai resolver isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá no nosso navegador, a gente dá uma olhadinha o que está acontecendo aqui. Ó, eu coloquei um width de 25%, né? Então ele está com 25% do container, ó. Se eu pegar ele aqui, ó, vocês vão ver que ele está ocupando desse container. A gente não quer isso. Como a gente já limitou lá em cima, a gente pode tirar esses 25%, ó. Vou procurar aqui 25%, vou tirar ele, e a imagem vai estourar de novo, certo? É esperado. Vou colocar então um display block nessa nossa imagem. E aí a gente vai limitar a imagem de uma outra maneira. Eu vou colocar um width de 100% primeiro. Isso aí. Como a gente não tinha definido o width, né, ele não sabia como que ele deveria se posicionar. Vou colocar um width de 100% e aí ele vai pegar 100% da nossa div py, que é o nosso card, ó. Beleza? Pode ver que aconteceu o mesmo erro, ó. A imagem ficou todas em tamanhos diferentes. A gente vai arrumar isso aí também. Deixa eu ver se o aspect ratio vai funcionar. Que era o 9x16. Funcionou, porém, ele acabou estragando a nossa imagem, de certa forma. Então, deixa eu ver, 16, 9x5. Ó, a direita, então, ele é a altura, né? E a esquerda, ele é a largura. Eu vou colocar 9x10 para fazer um teste. Ainda ficou meio quebrada a imagem. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um max height, uma altura máxima. Então, vou pegar aqui, ó, até mais ou menos. Deixa eu botar em 100%. Vou pegar a altura total da imagem. Ela tem 457, 460. Então, eu vou colocar aqui, ó, um, um height de 100% e um max height de 460 pixels. Perfeito, ó. Agora as imagens não distorceram na altura. Agora eu preciso limitar a nossa imagem na largura. Como eu coloquei 100%, ela vai pegar 100% da div. Porém, o nosso card não tá legal, ó, por causa do nosso Team Cards Containers. Tem alguma coisa que tá quebrando, ó. O width tá 100%, se eu tirar ele vai quebrar, ó. Ele vai empurrar o resto. Então eu vou colocar um max width para garantir que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Eu vou colocar aqui então mais ou menos uns 370. Então o max width vai ser 370 pixels. E aí a gente vai ter o nosso resultado mais ou menos como a gente queria. Só que essa imagem está sendo um problema, porque ela não está pegando toda a altura. E se eu pedir para que ela pegue toda a altura, vai ter um problema de esticar a imagem, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui então um min height. Ó, esticou um pouquinho a imagem. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Object fit cover. Perfeito, é isso aí.
Então agora eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar o min height, tá? Que eu estava fazendo alguns testes. O max width também. E aí eu vou tentar fazer com aspect ratio. Daí era 6 por 10, por exemplo. Ah, sim, mas o aspect ratio ele não consegue. Vai ter que ser daquela outra forma. Fazer assim, então. Manter o Objective Fit, tá? Esse Objective Fit aqui, ele determina como a imagem vai se comportar com o container, caso ela não bata o requisito de altura e largura. Então a gente garante que ela estique e contenha sem estourar a imagem, né? Podem ver que eu não perdi qualidade na imagem e muito menos distorci a imagem. A imagem continuou com a mesma qualidade. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Ela deu uma pixelada aqui no rosto, mas eu não sei o porquê. Isso aqui aconteceu agora, é novo. Talvez por eu ter encolhido ou por ela ser uma JPG. Ah, deixa eu ver. Eu acho que é porque eu estiquei a altura dela. E a imagem talvez não seja muito grande. Então vamos dar uma olhada lá na nossa pasta de imagens. E eu vou dar uma olhadinha no tamanho da imagem. Ela tem. Ela é bem grande, ó. 5.000 pixels, então ela não deveria estar perdendo qualidade na altura. Deixa eu ver o que a gente pode fazer para corrigir isso aqui. Imagem é sempre um trabalho um pouco maior, porque a gente não pode que a imagem, não pode deixar que a imagem perca qualidade. Contém, será? Contém ele vai deixar na mesma altura. Tirar o min para dar uma olhada. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou reduzir para 360 a altura. Vou manter o Objective Cover. Botei no min? Botei no min, não estou aí. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Não precisa dele. Uhum. Ah, sim. Eu acho que é porque o card ele até cresceu, ó. Uhum. Deixa eu pensar aqui. Uma forma de solucionar. A melhor forma, na realidade, seria pedir para o designer fornecer a imagem no formato correto. Mas nem sempre a gente vai ter isso à disposição, então a gente precisa corrigir o problema com o CSS. Deixa eu ver. Vou tentar fazer um aspect ratio 10 por 10 para a gente ver como ele fica. Mas ele ainda está perdendo a qualidade da imagem. É isso aí, ó. Era o cover que estava esticando a imagem. Então 10 por 10, a altura à esquerda, eu vou diminuir para um 8. Show. Ficou muito 9. E aqui eu vou botar um 9 por 16. Não, esticou demais. 9 por 15. E mais 9 por 13. Muito. 12. Esse aqui no 12 ficou ok. Mais um pouquinho menos. Eu acho que eu vou deixar em 10 mesmo. Perfeito. Deixa eu botar para a direita isso aqui. E aí, vamos fazer um teste aqui, ó. Reduzindo, ele vai encolhendo a imagem. Beleza. Eu acho que assim tá ok pra gente. Agora a gente precisa fazer o nosso gap, tá? Que é esse espaçamento aqui, ó. Então eu tenho 35 pixels de espaçamento. Aí eu vou lá no nosso Team Card, ó, que é o container das nossas imagens. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, perdão, não é Team Cards, ó. Aqui. Então eu vou colocar aqui um display flex. Não, fui errado de novo. Hoje eu tô meio lerdinho, então
Vai ter várias confusões e vários erros, mas a gente vai conseguir. Team Cards Container. Aqui o nosso flex. Então aqui a gente vai adicionar o nosso gap. Vou adicionar aqui um gap direto, ó. E eu quero que esse gap tenha... Eu não lembro, mas eu acho que era 30 pixels. Isso aí. Vou jogar aqui para baixo, ó. E vou dar uma medida aqui de novo, para ter certeza. Tem 30 pixels. Isso aí, 30 pixels. Beleza. A gente tem as nossas imagens no formato que a gente precisava com o nosso gap. Só que agora falta a gente fazer a nossa borda, né? Como que eu vou pegar essa borda? Tem que ser meio no olho aqui, ó. Deixa eu tirar uma medida aqui. 30. Não, 30 vai ser muito. Eu acho que uns 6 mais ou menos. Então vamos lá. Nossa imagem, eu vou colocar um border, traço radius. Começar com 6 pixels e a gente vai dando uma olhada. Ó, 6 pixels. Eu acho que tá ok 6 pixels, ficou bem legal. É isso aí, 6 pixels. Perfeito. Bom, agora a gente vai aqui para o nosso Team Member Infos e o Team Member Infos Hover. Primeiro eu vou ocultar o Hover. Aqui. Opa, display não. Na verdade é display sim, display none. Beleza, ó, sumiu o nosso Hover. Opa, não sumiu não. Team Members. Botei no lugar errado. Team Member Infos. Agora vai sumir. Ah, beleza. Só que não deveria estar aqui essas... as brains, né? Por que que aconteceu isso aqui? Team Members... Porque eu botei no lugar errado de novo. Meu Deus, eu não fiz isso de novo. Team Members... Nossa... eu tô me confundindo porque eu botei nomes parecidos, né? Isso é bem chato. Ah, tá. Me passei aqui, pessoal. Eu tenho que criar aqui, ó, home.team member infos over. Eu não tinha feito essa classe. Então eu tava olhando só aqui e não tava percebendo a segunda. Agora vai estar certo, ó. A gente ocultou a nossa hover. E eu já vou fazer um teste, que é o seguinte, eu quero saber se ao passar o mouse no Team Cards eu consigo modificar o Team Members Over. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, Team Cards. Eu vou colocar no final só para a gente fazer o teste, depois a gente coloca na posição correta. Então é home.teamcards. Aí ao passar o hover, eu quero que cadê? O Team Members Info Hover mude a sua visibilidade, né, do display. E aí eu vou colocar initial. Esse initial aqui acho que a gente não usou ainda. Ele basicamente reseta a propriedade padrão do elemento. Qualquer propriedade que eu colocar isso aqui, ele reseta no padrão que vem no HTML. E ó, não funcionou. Isso vai ser um grande problema. Deixa eu ver. Eu acho que a gente vai ter que mover e fazer um container. Uhum. Deixa eu especificar melhor. Deixa eu procurar outro hover que a gente fez aqui. Eu acho que eu vou ter que talvez especificar melhor e aí talvez funcione. Então, Team Members Info Hover está dentro do Team Card, ó. Então, vou colocar aqui. E aí eu vou ser bem específico aqui. Eu quero que ele faça no primeiro que ele encontrar com esse nome. Deixa eu salvar, vamos ver se funciona.
eu atualizar aqui que pode ter dado pau na minha extensão também. Não funcionou. Ou tá funcionando, ó, porque ele tá dando uma mexidinha ali, ó. Deixa eu ver para direito isso aqui. Ah, tá funcionando sim. É porque não dava para ver por causa do nosso da nossa DevTools aqui. Beleza, funcionou. Eu especifiquei então que ao passar o mouse no Team Cards, ele vai buscar o Team Card e aí o primeiro elemento que ele encontrar lá dentro que se chame Team Member Infos Hover, tá? Só Hover. E ele vai exibir, ó. Beleza? E aí, eu vou pegar esse carinha aqui e vou mover para o lugar dele. Então, o lugar dele é aqui, ó. Depois do hover. Não, perdão. O lugar dele é depois do Team Cards. Aqui, ó. Show de bola. Bom, tá lá então, ó. Quando eu passar o mouse, ele vai aparecer. Mas isso aqui não vai acontecer, tá? Essa quebra. A gente vai arrumar isso aqui. Vamos ajustar então o nome, né, do nosso membro. E aí eu posso notar que também tem um espaçamento aqui, ó. Eu já vou adicionar esse espaçamento na imagem. Então eu vou aqui na nossa imagem, Team Card Image, e vou colocar um padding, um bottom de mais ou menos uns 30 pixels também. Vou dar uma olhadinha lá, ficou muito grande. Vou reduzir para 15, que é mais ou menos o que a gente vai precisar ali. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Ó, 15 pixels, ficou legal. Agora, ó, Team Member Infos, no Free Caption, né? A gente tem os nossos carinhas aqui. Então, no Team Member Infos, eu vou colocar um display flex e um flex direction column. Beleza. E já vou alinhar o texto ao centro, ó. Perfeito. E aí o nome, a gente tinha ele capitalizado, né? Já vou fazer o seguinte, ó. No name, Team Member Name aqui embaixo. Eu não sei porque o meu VS Code está dando esse bugzinho de quando eu rolo, ele vai lá para baixo. Isso só acontece no VS Code. Team Member Name, a gente vai colocar então um text decoration, não, text transform capitalize, beleza, ficou lá. Ele também está em negrito, eu vou colocar então font weight, bold, beleza. E tamanho da fonte, vou medir um pouquinho a altura aqui, ó, para ter uma ideia. 18, font, traço, size, 18 pixels. Perfeito, 18 pixels, ficou legal. E o nosso developer, ele tá com um gray, né? Tá com um cinza, ó, um cinza bem fraquinho. E também tá com uma fonte um pouquinho mais junta. Vamos colocar então no nosso member role uma fonte, um color. E já vou chamar a nossa variável light gray, ó. Vamos ver se é essa. Perfeito, é essa mesmo. Eu acho que eu nem vou juntar muito a fonte, porque não tem necessidade, ficou bacana assim. Vamos direto então para o nosso. Trabalhar no nosso hover, né? Já que eu acabei tendo que fazer alguns cortes, eu vou ter que editar também. E, e hoje eu acabei me perdendo bastante. Mas é normal, pessoal. Nem sempre a gente vai estar 100%. No trabalho também é a mesma coisa. Nosso 100% hoje não é o 100% de amanhã. E dessa forma a gente vai, né? Bom, agora eu preciso arrumar o nosso hover. O que eu vou fazer no nosso hover, tá? Eu vou primeiro, eu vou tirar esse none daqui
e vou deixar um flex. Só para ele ficar sempre sendo exibido, ó. Ele vai dar esse bugzinho ali, mas ele vai ficar sendo exibido. E aí, como o team member infos hover, ele é primo, né, do team member infos, então o pai dele é o team card. E aí a gente vai lá no team card e vamos colocar um position relative, tá? Para a gente poder trabalhar com o absolute. E a gente volta no hover e coloca um position relative, opa, perdão, absolute. E aí, ó, o que vai acontecer? O nosso amiguinho aqui, ó, team member infos hover, ele tá sem, que isso aqui? Ele tá sem um posicionamento. Então eu vou colocar aqui um top 0 e ele apareceu. Um left 0. Beleza. Então eu vou lá, top 0, left 0. Perfeito. E também eu preciso adicionar a mesma borda que a gente adicionou na imagem, porque senão ele vai acabar quebrando. E a gente precisa definir que ele não passe, né, da imagem. E aí a gente vai ter que ocultar o nosso título aqui embaixo para não mostrar. Mas isso a gente faz depois. Vou colocar então a mesma borda que a gente colocou aqui em cima, ó. Border radius de 6 pixels no nosso team members infos over. Porque se eu colocar um background aqui, ó, colocar um head, vocês vão ver que daí ele vai ajustar perfeitamente com a outra. Vou deixar o background head por enquanto. E eu vou fazer um top 0, left 0, bottom 0 e right 0. O que a gente fez aqui, ó? Eu obriguei ele que ele se posicione o ponto âncora à esquerda em cima, né? Ó, que a gente tem âncoras aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Esse canto aqui é o top. Não, perdão. Aqui em cima é o top, aqui é o left, right e bottom. Então ele vai esticar para cima, para esquerda, direita e para baixo. É como se vocês esticassem uma massa. Pensem numa massa, sei lá, massa, né, de comer. Quando você estica ela, ele fez a mesma coisa. Beleza, a gente está com ele ali. E já vou colocar o nosso gradiente aqui. Ó. Só que aí tem um problema. Ele tem uma opacidade. E eu não posso aplicar essa opacidade no meu elemento. Porque se eu aplicar a opacidade nesse elemento aqui, ele vai aplicar em tudo, junto no texto, né? Então esse texto com essa cor branca aqui, ó, ele vai ficar transparente também. Eu não quero isso. Então eu vou dar uma olhadinha lá no nosso gradiente. A gente vai ter que criar um gradiente com opacidade. A gente está usando o gradiente primary, né? Eu vou duplicar ele aqui, primary, e vou colocar transparent. E aí eu vou mudar aqui nas cores, ó. Eu vou colocar um ponto 6, ponto 6, ponto 6. E vou aplicar lá no nosso background image, background color head, nosso background image, e aí nossa variável de gradiente primary transparent. É mais ou menos isso aí que a gente queria. Vamos ver se era isso. Ele é um pouquinho mais visível. Vou botar um ponto 7 aqui, ponto 7, ponto 7. Pode colocar ponto 0 também, tá? Não tem problema. Ó. Funciona das duas maneiras. É mais indicado até colocar 0.7. Aí, ó, perfeito. Era isso aí que a gente queria. E agora a gente só precisa ajustar as cores, né? Já vou colocar aqui então, ó. Como eu sei que é tudo na cor branca, ó, tudo que tem lá dentro é cor branca, eu vou adicionar direto no nosso container, que vai ser esse carinha aqui, ó. Color. E aí a gente tem a nossa variável, ó. Nosso traço, font, color, light. Perfeito. E aí eu percebi também que está em negrito, né? Então aqui no hover, ó, o name, ele tá com font weight bold,
tá? Ele tá capitalizado. Então, text traço transform, capitalize. E aí no nome, ele não tá capitalizado, beleza? E agora a gente precisa ajustar isso no centro. Vamos lá no nosso hover. Cadê? Hover. A gente vai ter que fazer uma alteração aqui, ó. Ou não, vamos precisar assim, ó. Como a gente está usando a Fig Caption como container principal, a gente vai precisar botar esses carinhas aqui dentro, ó. Então, vamos fazer uma div mesmo, tá? Não tem problema botar div dentro do Fig Caption. Talvez vocês vão estar ouvindo um cortador de grama. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para sobrepor. Então, Fig Caption, botei a nossa div, ponto, vou chamar de team member infos over container. Ficou meio grande, mas não tem problema. E aí, eu vou fazer essa classe aqui, ó, depois do infos hover. Depois aqui, ó. Então, é home, ponto, team, traço members, infos hover e container. Show de bola. E aí, por que eu fiz isso, né? Porque a gente precisa alinhar isso aqui no centro absoluto. E como que a gente vai fazer? A gente vai aqui, a gente já tem o flex, ó. Então, vou colocar um align item center. Foi pro centro, ó. E vou colocar um justify content center para ficar no centro absoluto. E também eu vou colocar uma flex direction de column para que está um embaixo do outro. E já está mais ou menos como a gente queria, ó. Isso aqui está acontecendo, né? Porque eu deixei aquela classe, mas a gente vai resolver isso aqui depois. Bom, eu vi aqui que ele tem só um padding, ó. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar, ó, um gap. Então, eu vou colocar um gap de mais ou menos uns 10 pixels. E é isso aí, ó. Não precisa estar exatamente igual, tá? Nem vamos se apegar nisso daqui, ó. Ele está um pouquinho mais para baixo que no de cima, ó. A gente nem precisa se apegar nisso aqui. Bom, agora eu preciso, né, definir meus links em volta dos meus ícones, para poder redirecionar quando a pessoa clicar no nosso ícone. Opa, coloco aqui. Eu não vou colocar nenhum link, né? Vou botar uma hashtag ali. E aí agora eles vão quebrar, tá? Isso é esperado, ó. Eu não consegui clicar nunca porque ele sobe, mas isso aqui era esperado. Então a gente vai ter que fazer um ajuste aqui, ó. Fazer um corte rapidinho e já volto. Bom, voltando aqui, a gente parou então no link. Tinha quebrado o nosso link. Isso aconteceu porque eu adicionei um link aqui e automaticamente esse link vai pegar as cores padrões do HTML. E o que a gente pode fazer, né? Vou procurar aqui o social media, Fabrands, e vou colocar um color. Já vou chamar a nossa variável, traço, color font light. Deixa eu ver se já resolve. Já resolve, perfeito. Sobrescrevemos então o nosso link. Vou manter assim. E aí, deixa eu ver o que está faltando. Eu acho que é isso. Ah, sim, tá faltando ocultar o Mark John lá embaixo, ó. E, né, ele precisa ocultar quando a gente passa o mouse no nosso hover. E aí onde a gente está fazendo isso? A gente tinha colocado aqui em cima, ó, nosso hover. Então aqui ele reseta, ó, no Team Cards Hover, Team Card, Team Member Infos Hover. Para fazer isso, deixa eu ver. Display Initial, quando eu passo o mouse. Ah, sim, a gente precisa colocar aqui primeiro no none. Cadê?
Display init. Ah, tá no init. Aqui tem que ser none. Daí ele vai ocultar. Só que tá invertido, né? Então, por estar invertido, deixa eu me lembrar onde a gente colocou isso aqui. Team Member Infos Hover. Aqui, ó. Esse carinha aqui tem que ser none. E aí no nosso hover, ele tem que ser initial. E aí, opa, flex, né? Porque ele é um flex. Então aí vai funcionar o nosso hover. E a gente precisa duplicar isso aqui, ó. E esse carinha aqui, ele vai mudar o nosso team member infos normal. Então a gente vai mudar aqui, ó, para team member infos. E aí a gente coloca none. Porque daí quando a gente passar o mouse, ele vai acabar ocultando o nosso texto lá embaixo. E aí eu notei também, ó, que aqui ele ficou com um probleminha, ó. Parece que ele tá com um padding bottom, ó, que tá quebrando. A gente precisa remover também esse padding bottom do nosso Team Card Image. Deixa eu ver, Team Card Image. Eu vou duplicar isso aqui e vou mudar para Team Card Image. Aqui, ó. E eu vou tirar o nosso padding. Nosso padding bottom, eu vou colocar initial. Na verdade, eu vou colocar 0. Tá, ele ainda está quebrando um pouquinho. Daí vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar, ó. Vou lá no nosso hover aqui, ó. Opa, é no card. Ah, que legal, não quis funcionar. Ah, é no cards, ou card. Hover. Tá, eu cometi vários erros aqui. E a gente vai ter que alterar na próxima aula, mas não tem problema. Porque aqui ele tá quebrando, ó. Um pedacinho. Deixa eu tirar esse hover daqui. Tirar esse hover daqui também. Então, ó, ele não tá pegando 100%. Deixa eu ver se a gente consegue corrigir rapidinho isso aqui. Ah, sim. Acho que é isso. O Team Cards, ó. Ele acabou resetando. Porque quando a gente passou o hover, ele perdeu as propriedades. Então, no Team Cards não tem uma propriedade definindo aquilo lá. Uhum. Ó, dois erros que eu cometi, tá? Eu coloquei Team Cards no nome que era para ser Team Card Container. Porque a gente já tem o Team Card aqui. Se fosse usar o Team Cards, a gente teria usado só aqui em cima, ó, porque daí representa no plural, né? Mas isso aqui a gente corrige mais pra frente. Então, ó, o que ele está fazendo é quebrar isso aqui, ó. A gente pode fazer também, em vez de dar um display none, um team members info, vamos colocar um visibility para ver se resolve isso. Não, ó. Ele continua quebrando porque a imagem acaba crescendo. Uhum. Então, deve ser um display none. Beleza. Tá. Deixa eu tirar esse hover daqui. E vamos ajustar o resto, né? A gente estava trabalhando só na última. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar as outras team cards. A gente tem um tempinho ainda. Vou fazer o seguinte, melhor ainda. Tá, eu vou ajustar em todas, ó. Deixa eu botar isso aqui para a direita para visualizar melhor. Ó, quando a gente tira, ele quebra. Aí eu vou duplicar esse carinha aqui e já vou mudar o nome, ó, de team card. Cadê?
Ó, TeamCards para TeamCard, que esse carinha aqui que é o nosso container, e aqui é TeamCard container. Então eu vou procurar aqui, ó. Vou dar um TeamCard. Opa, deixa eu voltar aqui. TeamCards. Aqui vai ser TeamCard traço container. E aqui é o TeamCard propriamente. Vai parar de funcionar porque a gente tem que mudar em todos os outros lugares. Eu vou copiar esse carinha aqui e não vai mais ser TeamCard, ó. TeamCard container. TeamCard container aqui e TeamCard container aqui. Vamos ver. E faltou também. Deixa eu ver. Ó, TeamCards. Aqui também. Aqui também. Ver se já voltou. Não voltou ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. TeamCards container. TeamCard container. Faltou. Deixa eu ver. Não, me passei de novo. Na verdade, vou fazer o seguinte. Vamos deixar como tá. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vou voltar aqui também, ó. Vai confundir um pouquinho vocês. Mas podem conferir pelo código no GitHub e dar uma olhadinha o que mudou. Eu vou deixar ele assim, porque eu vou deixar isso para a próxima aula. Não vai dar tempo da gente corrigir isso, tá? Então, na próxima aula, a gente finaliza, né? E corrige esse bug aqui. Até vou pedir desculpas que hoje foi bem confusa a aula. E provavelmente não daria tempo de eu gravar uma nova e conseguir entregar para vocês hoje. Então, na próxima aula, a gente vai corrigir isso aqui, ó, esse paddingzinho embaixo e essa quebra aqui. Eu vou só duplicar, ó, pra gente já manter pronto. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, o Team Cards, eu vou duplicar 2 vezes. Vou manter a mesma imagem mesmo. Ó, os nossos problemas, então, são... ele vai estar quebrando, né, a nossa imagem quando passa o mouse e o nosso padding ali embaixo. Perfeito? Então, pessoal, até a próxima aula. Peço desculpas de novo pela confusão. Hoje estou meio lerdinho, então não saiu na qualidade que eu queria. Mas na próxima aula a gente vai corrigir isso aqui. E eu já vou trazer pronto a solução já desde o início da aula. E vai ser bem mais rápido para corrigir isso aqui. Então é isso. Valeu, valeu e até a próxima.